E quero também falar sobre a viagem, deputado Altair, que fiz na semana passada como presidente do Bloco Brasileiro da UPM, a cidade de Santa Cruz de la Sierra, no Uruguai. Presidente, a gente não imagina o que é aquilo, né? O mundo que é as universidades lá na Bolívia. Quando a gente assiste uma matéria aqui e pensa em Universidade da Bolívia, logo vem à nossa mente um preconceito que lá o estudo não é bom. E o que a gente ouve aqui é que lá o estudo não é bom porque os alunos não fazem vestibular para entrar em medicina, por exemplo. E que as universidades não teriam a estrutura necessária para dar um bom estudo. Pois bem, eu fui lá, in loco, vi, anotei algumas coisas, trouxe para cá e está aqui em minhas mãos. Nós vamos dar o prosseguimento às anotações feitas pelos alunos. Só em Santa Cruz de la Sierra tem 20 mil alunos brasileiros estudando. Na universidade que eu fui, a UDABOL, tem 4.800 brasileiros estudando. Aí quando eu relatei, que eu ouvi aqui, que lá na Bolívia não se faz vestibular para entrar, o que os alunos me disseram? Deputado, é melhor fazer um vestibular para entrar e depois eu não ser mais verificado como foi meu estudo, ou é melhor aqui, que não se faz vestibular para entrar, deputado Padre Pedro, mas depois do aluno vencer todas as etapas do estudo, lá na Bolívia, eles têm que fazer um exame de grado, que é como se fosse uma prova da OAB para os bacharéis em Direito aqui no Brasil puderem exercer a sua profissão. E lá está certo. Lá está certo. Porque aqui, deputado Silvio, faz o vestibular, passei, a partir daí, em nenhum momento mais eu sou avaliado. Lá a avaliação é depois do estudo. Depois de eles fazerem este exame de grado, eles ainda têm que trabalhar 3 meses de graça para o governo, para onde o governo mandar, para daí vencido o exame de grado, vencido esses 3 meses, eles terem o diploma na mão de médicos. Olha, deixa eu dizer uma coisa. A universidade que eu fui, a UDABOL, é uma das 5 existentes em Santa Cruz de la Sierra. A estrutura laboratorial e física dela, eu sei que eu vou arrumar encrenca, mas eu vou dizer, comparado às nossas universidades aqui em Santa Catarina, as nossas universidades ficam como uma escola de 2º grau, do tamanho da estrutura que é lá. Aqui um curso de medicina, deputado Titon, são 8.500 horas de estudo. Lá são 11.700 horas de estudo para se formar médico. E qual é o preconceito? Por que será que o Conselho Federal de Medicina tem tanto medo que esses brasileiros natos, que foram para lá, porque lá se paga $120 a mensalidade. Aqui na Univille, lá na minha cidade, uma mensalidade de medicina está R$5.000. Por que esses brasileiros que estão lá se esforçando, deputado Padre Pedro, longe de tudo e de todos, para buscar uma formação, já que na pátria deles é difícil entrar na Universidade Federal, porque na Universidade Federal só entra o filho do rico, que conseguiu fazer o pré-vestibular, conseguiu fazer os cursos, e daí ele entra porque ele teve melhor capacitação. E daí o filho do pobre, que não tem dinheiro para pagar o curso pré-vestibular, tem que pagar R$5.000 por mês para fazer uma faculdade de medicina. Aí ele vai para lá, se forma e não consegue fazer a revalidação aqui no Brasil, porque o Conselho Federal de Medicina, na prova revalida, faz questões bem colocadas de especialidades médicas, e que agora começam a ser discutidas essas questões de especialidades médicas na prova revalida. Como, por exemplo, o médico argentino, que fez a prova revalida,
e conseguiu na justiça, agora, segunda-feira, derrubar 10 questões, deputado Silvio, da prova de revalida. Sabe por quê? Porque ele comprovou que essas 10 questões eram da especialidade, de uma pós-especialidade de cirurgia plástica. E ele não entendia nada de cirurgia plástica, ele era outra especialidade médica. E daí, o que nós vamos fazer? Eu entendo que o programa Mais Médico do governo federal é a porta que se entreabriu para que nós possamos discutir com seriedade estes alunos brasileiros que estão estudando na Argentina, se formando e querem voltar para o seu país e trabalhar. Qual é a crítica que eu ouço do programa Mais Médico? Aliás, ontem eu vi um vídeo que está no YouTube e eu me estraguei de rir com uma sátira que fizeram do programa Mais Médico, quando um cubano, um médico cubano, tentando falar com a paciente brasileira, e ele falava: a senhora está embaraçada? Embaraçada em espanhol é grávida. E ela diz: eu vivo todo dia embaraçada. Aí ele perguntou assim: como é seu nome? Aí ela disse: meu homem é meu marido. Aí ela diz: eu trouxe um doce aqui que eu fiz para o senhor. Aí o médico pega o doce e prova o doce e diz: está muito esquisito. Esquisito em espanhol é riquíssimo, é gostoso. E ela diz: que esquisito daqui e aqui. Um negócio impressionante. O choque que muitas vezes a gente pensa que não tem entre o português e o espanhol e que existe, né? E o vídeo termina ela falando em ônibus, porque o ônibus, daí o médico perguntou assim: você utiliza sua buceta para vir ao trabalho? Buceta em espanhol é ônibus pequeno. Tu imagina o rolo que deu. Aí quando se tem essa crítica do programa Mais Médico, porque os médicos estão vindo, não falam português, nós temos uma multidão de brasileiros, de gente que conhece a cultura, que é aqui. Eu encontrei gente de Tubarão, de Joinville, de Florianópolis, São Miguel do Oeste, encontrei gente de Joaçaba, catarinenses que estão lá estudando, e eles não podem vir para cá porque o Conselho Federal de Medicina se bloqueia e faz o clubinho para ninguém entrar. Por quê? Porque não querem que esses médicos venham aqui atender lá na periferia onde eles não vão. Falam português, estão aptos sim a fazer qualquer tipo de prova, desde que não sejam provas feitas para que eles não passem, como essa, por exemplo, de pedir a um médico de cardiologista especialidades das últimas especialidades, como implante de prótese mamária. O que o médico cardiologista vai entender de implantes mamária? Mas essa é a prova do revalida, que foi derrubado na Justiça de São Paulo, e que o médico, porque derrubou as 10 questões de especialidades médicas, que não é a dele, conseguiu revalida e conseguiu revalidar o diploma. Eu trago aqui o meu relatório e dizer que esta luta, ela só está começando. E com certeza nós vamos estar indo em frente nessa luta, garantindo aos brasileiros o reconhecimento nesse país. Muito obrigado, senhor presidente.